TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br, núcleo sindical. E neste programa de hoje nós temos aqui o prazer, nós temos aqui reviver, né? É viver duas vezes, trazendo aqui Jorge Eduardo da Costa, ou Costa Nascimento. Não é isso, Jorginho? É isso. Jorginho, como é conhecido, você petroleiro, você sindicalista, deve já ter, por várias vezes, escutado, visto esse bravo companheiro, valente combatente, que é o companheiro Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, seja bem-vindo aqui nos canais, no canal da TVC, TV Comunitária do Rio de Janeiro. E para a sua saudação ao nosso telespectador e telespectadora, a sua saudação. É um prazer para mim estar aqui na TV Comunitária, principalmente com o companheiro Soriano, que brevemente lutou dentro da Petrobras, em defesa da Petrobras, e também revivendo um pouco a história da Petrobras, a história dos petroleiros. É sobretudo essa história da luta, né, Jorginho? Porque você começou na Petrobras no auge do regime de exceção, da ditadura cruel, aquela sim que eu diria corrupta, e sobretudo impatriótica, ou seja, entreguista, na medida que foi na época do regime de exceção que foram feitos os contratos de risco, que se quebrou, na verdade, começou ali quebrando o monopólio estatal do petróleo. Agora, quando eu retorno à Petrobras, companheiro Jorginho, isso me permite contar um pouquinho dessa história, que é sua, sobretudo. Estava no auge do fim da ditadura, empresarial, diga-se de passagem, e também militar, né? Usaram, na verdade, os militares para fazer o trabalho sujo, mas quem estava por trás disso era o grande capital. Então, nos idos de 1985, eu cheguei na Petrobras, eu diria que eu ainda estava na clandestinidade em termos políticos, com medo de falar de política, esse tema proibido, que é de fato, né? Quando perguntavam ao carioca assim, o que você acha do presidente da República ou do Marechal Costa e Silva? Ele dizia assim, eu não acho nada. E quem achou, eles já acharam. Então, Jorginho, você, quando eu chego, está você já reativando o sindicato, recuperando, porque o sindicato também estava muito quieto. Você era oposição, você foi fundador do movimento chamado Surgente. E eu abri aquela janela super interessado na sua oratória, na do Emanuel Cancela, do Miracildo, né? De bons companheiros. Mas, sobretudo, você era o mais, assim, vamos dizer assim, eletrificado naquela luta. E você me tirou também da clandestinidade. Então, eu comecei a descer para ir nas assembleias, e você, democraticamente, antes de encerrar as assembleias, ou as plenárias, ou ali o esquento que você dava todo dia, que aquilo era um sininho que tocava para a gente ir para a igreja, você perguntava, alguém mais quer falar? Então, meus parabéns também, que você, no seu entusiasmo, nunca deixou de ser um democrata. Então, fala um pouquinho da criação do Surgente. Olha, o Surgente, por pessoal que está nos ouvindo aqui, assistindo esse bate-papo, é uma história muito bonita. Eu digo bonita porque ela começou, como você falou, quando o presidente da República era o Figueiredo, eu acho, 79, depois 79. E a gente teve a oportunidade de começar a nossa luta enfrentando o CGA-CUEC. Muita gente fala hoje no japonês da Polícia Federal, mas o japonês que eu conheço é um verdadeiro corrupto da Petrobras, que é um dos homens mais ricos do mundo, foi inclusive para o Texas depois que deixou aqui o Brasil.
E ali começou a corrupção na Petrobras. E eu nunca fui assim, tudo bem o pessoal fala que eu sou apaixonado, que eu sou emoção, não, eu nunca fui emoção. É tanto que eu sou engenheiro de petróleo. E para ser engenheiro de petróleo da Petrobras, eu tive que estudar... Por concurso. Por concurso público, e eu tive que estudar com alguns filhos de militares, que já entraram na Petrobras, já com sua carreira escolhida. Isso que ocorre hoje com o Sérgio Moro, com o Delanol, lá na República de Curitiba, que eles foram fazer esse curso de Direito já com seus cargos escolhidos na CIA para criar essa Lava Jato, que na realidade foi uma lava entrega da riqueza brasileira, da Petrobras principalmente. E o que não me deixa negar é que o presidente da Petrobras vai lá dar um prêmio ao cidadão realmente merecido. Merecido, porque ele foi quem entregou a Petrobras aos americanos. Então a nossa luta começou em 83, quando Campinas e Mataripe fizeram uma greve histórica na Petrobras. E tiveram mais de 300 demitidos naquela época. E Jacobitá, o grande companheiro Jacobitá, que inclusive hoje é aposentado da Petrobras, mas está com uma doença muito grave, que eu tive informação sobre a vida dele. Grande companheiro de Lula também, na época sindicalista. E aí nós ficamos solidários aos companheiros de Mataripe, que era o Germino lá em Mataripe e o Jacobitá lá em Campinas. E nós começamos a fazer solidariedade, fazer campanha de arrecadação, né, e mandar dinheiro lá para sustentar os companheiros que estavam demitidos. Então o surgiu, isso foi em 83, em 84 surgiu um acidente muito grave na plataforma, que morreram 37 trabalhadores, e na realidade aquilo não foi um acidente, foi uma irresponsabilidade. Inclusive na época eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, que teve uma repercussão muito grande na época, porque foi a primeira página da Folha de São Paulo, um engenheiro da Petrobras desafiar o Sigiaco Weck e o Figueiredo. Imagine o quanto esse cidadão não deve ter sofrido lá dentro da Petrobras. E para completar, eles não tinham como responder as causas que foram apontadas. Na época eu era diretor do Sindicato dos Engenheiros, junto com vários companheiros, Jorge Bittar, Eliomar Coelho e outros. E nós denunciamos e enfrentamos, porque o Sindicato dos Petroleiros da época, que naquela época se dizia que era pelego, né? Que era o pelego. Até essa semana eu li uma matéria dizendo que o que se faz hoje com os procuradores, a CIA e os órgãos lá interessados em dominar a América Latina... Central de Inteligência Americana. Americana, a CIA. Era o que eles faziam com os sindicalistas naquela época, que os sindicalistas iam para os Estados Unidos, e você pode até falar melhor dessa época, porque eu digo o seguinte... o companheiro Emanuel e outros companheiros, está até aqui a nossa querida companheira Nausta também, da BR Distribuidora, a companheira Rosânia também, que também, um pouco na frente, veio nos somar, né? E isso é muito importante o seguinte, porque, para concluir, depois eu vou entrar em outro tema, que é a questão das mulheres, que eu acho importantíssima essa luta, que é a questão seguinte, que os cursos que eles davam aos sindicalistas naquela época são os cursos que eles hoje se dão para... Porque você vê quantos juristas são contra esse tipo de armação que foi montada contra um partido e contra o maior líder político que o Brasil teve, e talvez da América Latina. Então eu acho assim, que a gente está em um momento de reflexão, e eu acredito que essa conversa aqui é importante, porque a gente fala sobre o sujeito que surgiu durante a ditadura militar e veio até agora, e Soriano, que viveu o movimento antes do sujeito. E essa história é importantíssima, porque o que acontece é o seguinte, muita gente pensa o seguinte, esquece isso, e o brasileiro tem muito isso, esquece desses parar, Jorginho. Corrupção aqui na Petrobras, tu vai enfrentar Sigiaco Weck, vai enfrentar Renault, vai enfrentar esses poderosos. Pois é, e aquele pernambucano lá de Garanhuns, aquele engenheirozinho, enfrentou todos esses
esses cidadãos aí, e o lado da história está mostrando. Quem foi realmente que mostrou quem é, aonde começou a corrupção dentro da Petrobras, é tanto que tem alguns que eu denunciei na época, que inclusive está lá na República de Curitiba. Alguns deles estão lá. E eu não quero, eu quero julgamento sério. Perfeito. Eu não quero pré-julgar ninguém. Tudo que está aí o risco da história é única, tudo que eu falar aqui, as pessoas que estão me ouvindo, por favor, eu peço um favor apenas às pessoas. Entre para confirmar se tudo que eu estou falando é verdade ou não. Porque tudo que eu falei na Petrobras, inclusive com câmara, não como essa câmara, que está a serviço dos trabalhadores da comunidade. Existia uma câmara escondida para qualquer besteira que eu fizesse, qualquer escorregão, me demitir por justa causa. E eu trabalhei naquela empresa, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente e ninguém me acusou de qualquer coisa. Quando me acusaram por conta de uma greve que eu fiz em 88, um cidadão lá, que eu não quero nem citar o nome dele, lá de Pernambuco, que eu não vou sujar aqui minha boca, me demitiu e demitiu o companheiro Emanuel Cancela, por justa causa. E depois, tanto eu como Emanuel Cancela, mostramos quem era a justa causa, realmente, quem estava provocando o prejuízo à Petrobras. E nós retornamos, e o sujeito é isso, surgiu na luta, e continua na luta, porque não vai morrer nunca, porque tem aí as histórias, está aqui Soriano, está aqui Analf, tem outros companheiros aqui. Então, é como agora, a ditadura, a CIA, não foi nem nenhum órgão daqui do país, foi a própria CIA que está lá. Figueiredo é criminoso, Costa e Silva é criminoso, Gás é criminoso, e eu só descanso. Eu tenho 65 anos. Quando eu comecei essa luta, eu era estudante lá em Garanhuns, quando eu comecei a enfrentar a ditadura. Você chegou a assistir seu pai ser levado preso, hein? Não, meu pai não, meu irmão. O irmão. Meu irmão, na realidade eu não assisti ele ser preso, mas tinha os órgãos do DOI, CODE, do DOPS lá em Pernambuco, foram várias vezes na minha casa. E você é adolescente ainda? Não, eu tinha 15 anos. Nossa. Na época, 15, 18 anos, né? Foi um impacto grande. Mas isso me ajudou, Soriano, sabe por quê? Talhado, porque né? Quando eu fui convidado, na época de enxova, eu estava coordenando um GT. Isso aqui é um trabalho que a Petrobras, quando, por exemplo, descobre um campo de petróleo, descobre que quer criar uma refinaria, estudar a viabilidade técnica e econômica. Então, todo o trabalho da Petrobras, né, e a Petrobras é muito técnica nisso, ela cria um grupo de trabalho com economista, engenheiro de petróleo, geólogo, engenheiro de perfuração. Então, na época do acidente de enxova, eu estava coordenando esse trabalho da plataforma PUB 13, que é lá no Rio Grande do Norte, que tem exploração e produção de petróleo no mar. E eu estava coordenando a instalação de mais uma plataforma, que era a PUB 13. Inclusive, Náustia, eu acho que a PUB 13, o número 13, me carrega no coração, porque o último trabalho que eu fiz na Petrobras como engenheiro, em 1984, é isso que as pessoas precisam saber. Em 1984, quando nós perdemos 37 companheiros, eu estava coordenando esse trabalho lá de Ubarana, a PUB 13. E o cidadão, depois que eu dei uma entrevista como diretor do Sindicato dos Engenheiros, né, questionando porque havia tanto acidente, porque já tinha tido acidente com 18 jornalistas, que provavelmente o nosso colega aqui até deve conhecer alguns daqueles jornalistas que morreram indo para a Bacia de Campos. Nossa. Está entendendo? 18. Você os viu sendo levados? Não, o seguinte, aí até tem aqui, talvez o colega conheça, porque foram 18 jornalistas, foram um dos acidentes, um dos maiores acidentes da história do país. 18 jornalistas de uma vez só. O que me chama a atenção com relação à questão da imprensa, é por isso que eu vim dar essa entrevista aqui da TV comunitária, porque essa TV não recebe os mesmos subsídios que a TV Globo recebe. Ah, sem dúvida. Tá certo? E nesse acidente morreu, inclusive, Luiz Eduardo Lobo. Luiz Eduardo Lobo era um dos jornalistas da TV, do Jornal Globo, competente lá dentro, foi um dos que faleceram, até irmão do nosso querido
companheiro Luiz Fernando Lobo, aqui do Armazém da Utopia. E morreram mais 16 que junto com ele. Então, veja, morreram 18. Vem cá, e por que a imprensa não bota todo dia que morreram 18? Agora, por acaso, morreu um cidadão, outro dia aqui, cobrindo aquelas manifestações de 2013. Foi. Morreu um, que ninguém sabe nem a causa e direito daquela morte ali. Agora, Sigiacoeque, e aí eu provo, Sigiacoeque mandou aquele avião subir sem condições técnicas de segurança, porque além de engenheiro de petróleo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E todos os acidentes da Petrobras, de enxova, da refinaria Reduc, lá da Repar, vários acidentes, eu fui participar junto do CREA e do Sindicato dos Engenheiros, e de petroleiros também, que quando o CREA ampliou, ele democratizou também. E os engenheiros começaram a participar junto dos petroleiros para investigar o acidente. E morreram 18. Isso aí é um atentado. E sabe por que houve o acidente? Porque o ECA queria comemorar com 500 mil barris de petróleo a qualquer custo a ditadura militar. Mas aí é o que eu digo. E empresarial. Empresarial, civil e empresarial. E o que eu digo? Quando diz que às vezes Deus, né, como muita gente, Deus parece que é brasileiro, porque se esse acidente serviu para alguma coisa, foi para a ditadura não fazer festa em cima de 18 jornalistas. E à noite, a notícia de Cid Moreira, foi os 18 jornalistas que, para mim, são heróis anônimos, porque não tem sentido o engenheiro de petróleo colocar uma plataforma em alto mar para matar as pessoas. E o Sigiacoeque, que nem engenheiro era um advogado, amigo de Geisel, subiu no país, era um simples advogado lá na CESP, em São Paulo, quando o Geisel ainda não era nem, eu acho, presidente da República, nem nada, se tornou amigo e subiu. Porque é assim que eles fazem, na ditadura. Jorginho, nós estamos hoje sendo levados ao ar também, mercê da contribuição do nosso cineasta, editor, Marcos Figueiredo, que tem inclusive um programa aqui que é o Circuito Carioca, que vai ao ar depois de meia-noite aqui na nossa... Mas dito isso, Jorginho, você se tornou fundador de um movimento, um dos fundadores, né? A gente não pode... Você chega a dirigente maior também do nosso sindicato dos petroleiros do Rio de Janeiro. Você também foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, da Federação Única dos Trabalhadores. Como é que você tinha energia para tanta coisa que você realizou? De onde veio isso? A formação dos seus pais, de luta? Você faz questão, você é um bom filho, de aqui citar o seu valoroso pai, a sua mãe, a sua companheira, né? Fala um pouquinho de como é que você não descansava, como é que é? É difícil explicar, né? É difícil explicar porque isso eu acho que está no sangue, né? Eu acho que como... Eu não sei se é porque eu sou de Garanhuns, a mesma terra de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Conheceu também, né? Eu conheci na luta, né? O Lula a gente conheceu na fundação da CUT, quando a CUT estava sendo formada, né? A gente conheceu na fundação do PT também. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que tem muitas coisas em comum entre eu e o companheiro Lula. Primeiro, é por isso que eu digo, depois que eu me aposentei da Petrobras, e muita gente fica admirada, porque quando Lula chegou ao poder, eu me aposentei da Petrobras. E muita gente fica, porra, Jorginho, você que podia ser isso, ser aquilo, como é que você se aposenta da Petrobras depois que você lutou tanto e tal? Eu acho o seguinte, a gente tem uma missão. Eu acredito que o meu pai não foi nenhum revolucionário, pelo contrário, ele era uma pessoa simples, mas eu acho que ele deu uma lição muito grande aos filhos, foi dar conhecimento. Então, através do conhecimento, né, eu adquiri a importância que é o saber, né? Eu não conseguiria fazer tudo isso que eu fiz se eu não fosse engenheiro.
Não conseguia, porque o maior poder que eu tenho é o conhecimento. Isso aqui vale ouro. Isso aqui é original. Isso eu roubei da Petrobras. Eu sei que é um crime. Mas Dilma disse um dia a Agripino Maia que às vezes você precisa mentir para salvar a vida de um amigo ou de um companheiro. Isso aqui vale 37 mortes. E 37 mortes não tem preço. Eu estava enfrentando aqui, depois eu descobri, analisando o depoimento dele no Memória da Petrobras nos 50 anos, do senhor Sebastião Henrique Vilarinho, que é o mesmo que me nomeou, para esse cargo técnico, foi o mesmo que me tirou depois que houve o acidente de enxofre. E isso aqui, para mim, vale ouro. Eu trouxe isso aqui para mostrar a vocês, porque eu sabia que ia ter testemunho, e está aqui uma TV. Eu não levo para a TV Globo isso, mas para a TV comunitária eu entrego. Por quê? Eu mostro. Nem posso entregar, mostro. Por quê? Porque eu tirei, porque eu sabia que a ditadura ia destruir isso. A primeira coisa que a ditadura ia fazer era destruir isso. O que foi que eu fiz? Eu tirei. Salvou, né? Eu tirei. E segundo, quando ele me chamou lá e perguntou se eu era irresponsável, porque dei essa entrevista sobre as causas do acidente de enxofre, pedindo uma investigação. Não estava pedindo nada, não. Eu pedi apenas uma investigação. Aí eu devolvi a pergunta a ele. E o senhor me acha irresponsável? Só que depois eu descobri que eu estava enfrentando, tem aí o que ele disse no depoimento dele, que o ministro da Guerra de Costa e Silva era o sogro dele. E meu sogro dizia que eu não deveria me meter em política para não me estepar na vida. E o que foi que eu disse? Está aqui a página, vou fazer questão de ler, que o meu orgulho, se ele tem orgulho... Faz 3 minutos. Se eu tenho orgulho, se ele tem orgulho de que o ministro da Guerra de Costa e Silva pedia para ele não fazer política, para não se estepar da vida, eu tenho orgulho que meu sogro, pai de minha esposa, que quando eu fui demitido da Petrobras, ela estava do meu lado. É por isso que eu acho importante a luta das mulheres. Claro. O companheiro Lula só chegou aonde chegou porque tinha uma companheira como Dona Marisa. Companheira. Verdade. Não é escrava dele, não, como muitos homens fazem. E eu tenho uma companheira, é por isso que eu estou com essa companheira há mais de 40 anos da vida, e eu tenho orgulho do meu sogro. Porque o meu sogro estava com o filho dele preso, em 70, quando eu conheci minha esposa na escola de engenharia lá em Pernambuco. E graças a Deus, eu tenho orgulho de fazer política, de ser companheiro de Soriano, de ser companheiro da Náustra, de ser companheiro de muitos companheiros aí. E se o senhor Vilarinho pensava, se o senhor Sebastião Vilarinho pensava que ia destruir a minha ideia, a minha luta de engenheiro, ele se enganou. Porque hoje mesmo, aqui na TV comunitária, eu estou lembrando que um cidadão que usa um cargo, e ele só chegou ao cargo que chegou porque era da família e de parentesco de Costa e Silva e do ministro da Guerra. E hoje, quando a gente vê que Costa e Silva, antes de Geisel, Figueiredo e Médici, fazem parte de governos assassinos. E a minha energia vem dessa. Enquanto existir, e dentro da Petrobras, é o melhor exemplo de onde o autoritarismo foi formado aqui dentro desse país. Jorginho, o que eu também admiro muito em você é a coerência. Você nunca deixou de ser um nacionalista, como eu também me sinto, um seguidor da escola de Barbosa Lima Sobrinho. Você nunca deixou de pensar avanço social, você nunca deixou de praticar o companheirismo. Você tem mais 2 minutos para mandar uma mensagem para aqueles velhos companheiros, para os que estão começando agora, e também para o povo brasileiro, que isso aqui vai para o mundo. Depois nós vamos ter o link aí com você.
1 minuto e meio. Eu acho que é muito tempo, porque 30 segundos seria suficiente. Que beleza. Hoje, qualquer cidadão brasileiro, seja sindicalista, seja jornalista, seja cinegrafista, seja metalúrgico, seja advogado, o papel mais importante de um cidadão brasileiro hoje é ver que o representante do nosso país está sendo injustamente condenado a uma prisão injusta e sem prova. Do mesmo jeito que eu defendi esses 37 companheiros em plena ditadura militar, eu podia ser um engenheiro, como o próprio relator da Comissão de Anistia disse, esse engenheiro seria presidente da Petrobras. Não fui eu que disse, não. Foi o representante da ditadura lá na Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça. Então é o seguinte, como diz, eu joguei minha carreira de engenheiro de petróleo no lixo. Fazendo greve. A gente vê lá que Alfeu Valença, que o Vilarinho, que o Renan, as pessoas que me perseguiram, chegaram a presidente da Petrobras. Ou seja, o ditado era o seguinte, persegue Jorginho que você ganha carga aqui na Petrobras. É como hoje com Lula. Deleta. Vai lá, Renato Duque, deleta Lula. Vai lá, Palocci, deleta Lula. Então, eu digo o recado a esse juizinho. Eu enfrentei o UEC. Você é aluno de UEC, de Gásio, de Figueiredo. Eu não vou, de maneira nenhuma, enquanto eu estiver vivo, eu estarei do lado daqueles que merecem solidariedade. Então, fechando, eu não saí de Garanhuns para baixar a cabeça. Eu não sou filho de um mascate e de uma dona de casa para baixar a cabeça. E vou continuar assim. Toda solidariedade ao companheiro Lula, toda solidariedade aos petroleiros e petroleiras, que precisa de mulheres para nos representar e precisa também de uma mudança. A Petrobras é do povo brasileiro. Obrigado, Jorge Eduardo da Costa Nascimento, engenheiro da Petrobras, que aqui hoje, nessa quarta-feira, nos deu uma entrevista falando fatos importantíssimos da nossa luta sindical. A você que nos assiste, obrigado pela sua audiência, pela sua assistência e também nós somos o canal 6 da NET, tvcrio.org.br. Jorginho, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos voltar com Miracildo aqui, outros companheiros bravos. Sobrevivente de enxurra, Miracildo merece. A luta. A luta.